escutar esse barulho no vídeo de chiado, é o ventilador que tá ligado porque tá calor. E, bom, hoje em dia nós podemos ser piloto de avião, comissária de avião, podemos trabalhar no hotel, administrar o hotel também, podemos ser proprietárias de fazendas e casados com fazendeiros que são proprietários e ricos. Podemos também ser CEOs, administrar empresas e também ser designers de moda, coisa que 1885, 1886 seria impossível para as mulheres. E também as mulheres ganhavam um salário muito mais baixo que os homens, quanto homens quanto mulheres. Mas o salário sempre era dividido para casa, para marido, para filhos, para irmãos e não sobrava nada. E quando essa funcionária de uma tecelagem falou: basta, eu quero aumentar o salário porque meus pais precisam da minha ajuda. Por mais que meu noivo trabalhe também para ajudar minha família, eu preciso ajudar minha família porque eu tenho irmãos pequenos também. Gente, a mulher também sempre cuidava da casa quando era noiva ou quando estava pré-noiva. Isso já não é novidade para vocês. E Enola Holmes fala sobre esse protesto e que isso aconteceu na vida real. Ah, Jordana, essa parte de Enola Holmes não foi ficção? Não. Alguém revoltou e decidiu pedir dinheiro na frente de todas as funcionárias da fábrica de tecelagem de tecidos. E essa menina, ela é considerada louca. Chamou todas as colegas dela para fazer esse protesto, porque estava farta de trabalhar e não receber um mísero tostão. Uma mísera valor de moeda. Uma miséria de valor de salário, que não dava nem para ser chamado de salário. O tempo de trabalho de funcionários também já não era tão digno assim. E nem a conta de percas de funcionários, porque eles morriam dentro das fábricas e os donos, infelizmente, que são famosinhos hoje em dia, eles falaram que esses funcionários ficando doentes e morreram. Eles não tem nada a ver com a morte desse funcionário. Ah, Jordana, por que você está fazendo entre aspas? Porque esse dono dessa fábrica e o descendente que ficou rico fazendo dinheiro nessa fábrica foi a morte dos funcionários. Foi perca de pais e mães que crianças perderam de tanto trabalhar. Principalmente suas mães. Em alguns casos, as mães dessas crianças foram queimadas vivas, como se fosse na época das bruxas. Como se elas consideradas bruxas, por ter ideias próprias e por também enfrentar o patrão. E muitos funcionários sabiam desse relato, mas não podiam relatar. Não podiam recorrer à segurança de trabalho, porque o patrão inventava uma história que infelizmente acreditava, e muitas das vezes os funcionários eram mortos. Por isso que no dia 8 de março, no México, é considerado o Dia das Cinzas. Tá tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana. Bom, hoje nós vamos falar que hoje é o nosso dia, o Dia das Mulheres, Girl Powers. Mas o Dia das Mulheres não é tão importante na era vitoriana, na Idade Média, no tempo de Jesus Cristo e meio que nos anos 50 a 60. Os homens só começaram a valorizar a nossa força depois de um certo acidente comercial que aconteceu em 1885 a 1886. As trabalhadoras foram trabalhar na fábrica normalmente, despedindo dos seus familiares mulheres solteiras,
mulheres que eram mães e classificadas como mulheres solteiras, veio à esquerda, que é triste falar isso, mas infelizmente na época é a realidade, mulheres casadas com filhos pequenos. Não são mulheres casadas com filhos pequenos, mas mulheres que eram irmãs mais velhas e tinham que sustentar seus irmãozinhos mais novos por abandono de seus pais, que abandonou com 15 anos a 16 anos. Isso aconteceu que nem na série Anne ou Annie. Elas foram trabalhar no dia normal. Elas sempre estavam reclamando que a grana estava curta. Mas, Jordana, o que dinheiro tem a ver com o Dia das Mulheres? Calma que vamos chegar nessa parte. Todos os anos... Tá tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana. Bom, hoje nós vamos falar que hoje é o nosso dia. O Dia das Mulheres. Girl Powers. Mas o Dia das Mulheres não é tão importante na era vitoriana, na Idade Média, no tempo de Jesus Cristo e meio que nos anos 50 a 60. Os homens só começaram a valorizar a nossa força depois de um certo acidente comercial que aconteceu em 1885 a 1886. As trabalhadoras foram trabalhar na fábrica normalmente, despedindo dos seus familiares, mulheres solteiras, mulheres que eram mães e classificadas como mulheres solteiras, veio à esquerda, que é triste falar isso, mas infelizmente na época é a realidade, mulheres casadas com filhos pequenos. Não são mulheres casadas com filhos pequenos, mas mulheres que eram irmãs mais velhas e tinham que sustentar seus irmãozinhos mais novos por abandono de seus pais, que abandonou com 15 anos a 16 anos. Isso aconteceu que nem na série Anne ou Annie. Elas foram trabalhar no dia normal. Elas sempre estavam reclamando que a grana estava curta. Mas, Jordana, o que dinheiro tem a ver com o Dia das Mulheres? Calma que vamos chegar nessa parte. Todos os anos, principalmente nesse dia, as mulheres estavam sempre pedindo para o patrão aumentar um pouquinho dos seus salários. As mulheres ganhavam menos que os homens. Ai, que novidade! Como todos os anos, os homens são mais valorizados na sociedade que as mulheres. Feministas, acalma aí, porque vocês não sabem o contexto do que acontecerá do dia, lamentavelmente, que se tornou dia de rosas ou dia de cinzas. Que no México é mais dia de cinzas que rosas. Bom, as funcionárias estavam pedindo para o patrão da fábrica de costura aumentar o salário, porque ele mal dava para sustentar os seus filhos ou as meninas com 15 a 16 anos de idade começando a trabalhar cedo e essas meninas eram consideradas mais velhas. Então elas tinham que trabalhar e garantir o sustento da casa também. Isso se elas não tivessem pai ou mãe, ou caso se elas fossem abandonadas e o orfanato não aceitasse elas. Elas têm um destino de fazer 18 anos e satisfazer o desejo da velhada que não tem consciência e não tem noção, ou de homens inadequados, ou trabalhar por si só para sustentar ela e os irmãos, nesse caso, procurar o trabalho. Mas essas mulheres tiveram coragem de pedir um aumento, porque as coisas estavam muito apertadas, ainda mais após guerra.
Ash de Enola Holmes, uma cena que me chamou muita atenção foi no contexto de 1885 a 1886, as meninas estavam trabalhando na tecelagem na fábrica, e uma das meninas parou de trabalhar em forma de protesto porque um de seus patrões não queria dar um reembolso ou pagar elas. E essa cena é um contexto histórico que aconteceu em 1885 a 1886. O primeiro protesto de uma pessoa sendo vida louca ou muito necessidade, que foi considerado na época inadequado, para ela receber o seu salário, porque a menina tinha acabado de ficar noiva. Se casamento hoje em dia cai, imagina naquela época. Mas ela também sustentava sua casa e ela tinha que pagar o casamento também, porque o pai não tinha dinheiro para dar o dote completo. O pai desta menina era fazendeiro, mas não ia muito bem na fazenda que ele estava trabalhando. Os donos estavam passando por apertos. Ele é um dos peões da fazenda, não donos. Então ela teve que trabalhar para juntar o dinheiro, quanto para o seu casamento e quanto para sustentar sua família. Em uma das tardes, de tanto ela ficar cansada de pedir para o seu patrão dinheiro, ela decidiu fazer protesto na frente de todas as colegas de trabalho dela para ter coragem para pedir o seu salário. Ash de Enola Holmes, uma cena que me chamou muita atenção foi no contexto de 1885 a 1886, as meninas estavam trabalhando na tecelagem na fábrica, e uma das meninas parou de trabalhar em forma de protesto porque um de seus patrões não queria dar um reembolso ou pagar elas. E essa cena é um contexto histórico que aconteceu em 1885 a 1886. O primeiro protesto de uma pessoa sendo vida louca ou muito necessidade, que foi considerado na época inadequado, para ela receber o seu salário, porque a menina tinha acabado de ficar noiva. Se casamento hoje em dia cai, imagina naquela época. Mas ela também sustentava sua casa e ela tinha que pagar o casamento também, porque o pai não tinha dinheiro para dar o dote completo. O pai desta menina era fazendeiro, mas não ia muito bem na fazenda que ele estava trabalhando. Os donos estavam passando por apertos. Ele é um dos peões da fazenda, não donos. Então ela teve que trabalhar para juntar o dinheiro, quanto para o seu casamento e quanto para sustentar sua família. Em uma das tardes, de tanto ela ficar cansada de pedir para o seu patrão dinheiro, ela decidiu fazer protesto na frente de todas as colegas de trabalho dela para ter coragem para pedir o seu salário.